comigo a sua Bíblia, por favor. Esta noite guiou-me o Espírito Santo a levar-lhes uma palavra de reflexão no livro de Malaquias, profeta Malaquias. É um livro temido em razão do capítulo 3, né? E não se preocupe, não vou de novo fazer a oferta que foi muito bem feita, por sinal. Não vou fazê-lo. Mas eu quero convosco ler apenas 3 versículos do capítulo 1 de Malaquias. E quero guiá-los naquilo que o Espírito Santo colocou em meu coração. E prometo lhes ser breve. Diz assim, como está aí na tela, uma advertência. A palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Não era Esaú, irmão de Jacó, declara o Senhor. Todavia, eu amei a Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terra devastada, e em terras de sua herança, em morada de chacais do deserto. Amém. Feche seus olhinhos, por favor, se possível for. Paizinho, muitíssimo obrigado por estar mais uma vez nessa igreja tão amada, no qual sentimos tanta falta e saudade, Senhor. E rever os rostos dos seus filhos é tão bom. E melhor ainda é poder sentir a Tua presença nesse lugar, poder alegrar-se com eles por estar aqui. E o Senhor é quem tem promovido isso e nós estamos muito agradecidos. Agora a Tua palavra foi lida uma vez mais. E nunca é demais lê-la, Senhor. Entretanto, aquilo que o Senhor dirigiu o meu coração a pensar, seja compartilhado para todos e por todos. Mas uma coisa te peço, Senhor, e afirmo como sempre o faço. Eu tudo o que posso fazer é falar a Tua palavra, mas bem sei que Teu Espírito pode nos ensinar. Então, enquanto eu estiver a falar, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha nos ensinar cada palavra dita aqui. E que aquilo que for agasalhado em nosso coração venha redundar em bênçãos na vida de cada cristão que está aqui esta noite. Que possamos alcançar o objetivo final da Tua palavra. E aquilo que ela for enviada, ela possa executar. Se depender de nós, venha conforme o Senhor quer. E dirige-nos conforme a Sua vontade. Assim eu lhe peço em o nome maravilhoso de Jesus o Cristo. Amém. Queridos, esse livro, ele começa de uma forma bastante confrontativa, bastante chocante. Já começa dizendo uma advertência. Quase nenhum dos leitores, dos que gostam de qualquer livro, ou de qualquer tipo de leitura, quando digo leitor, é esse perfil de pessoas, se alegram ao olhar a abertura, o prólogo, ou o início de um livro, do qual se chama de imediato advertência. Até porque todos nós não gostamos de ser advertidos. Ainda que seja uma advertência leve, ainda que seja apenas uma citação, mas é um fato que nenhum de nós gosta de receber advertência. Não gostávamos quando isso era feito pelos nossos pais, também não gostávamos quando isso era feito pelos professores, também não gostamos quando isso é feito pelos nossos superiores, gerentes, patrões, não gostamos quando isso é feito pelos nossos líderes ou por aqueles que nos orientam, nos ajudam, e também não gostamos quando isso é feito diretamente por um livro ou mesmo pela palavra de Deus. É por isso que a maioria das pessoas esquivam-se dos textos aonde trazem advertências, trazem palavras de confronto, trazem palavras de mudanças. E o que Deus propõe aqui de forma inicial é realmente chocante, porque Ele começa a sua palavra com advertência. Ele chama Malaquias para trazer ao povo nada mais do que uma advertência. Só que é interessante que todas as advertências, sejam elas das pessoas conhecidas que amamos ou daqueles nas quais servimos, elas sempre têm o intuito de ajudar, de construir, de melhorar. Ainda que seja de forma grosseira, dura, difícil de ser engolida,
a ideia original, pelo menos a nascente original de uma advertência, é modificar alguma coisa errada que está acontecendo ou que estamos fazendo, sempre na ideia de melhorar. Quase nunca vem uma advertência no sentido de piorar a nossa vida. Quando recebemos, por exemplo, uma advertência do trânsito, e é horrível receber aquela cartinha, principalmente quando ela vem com a foto da placa do meu veículo, pensa num trem horrível de receber. A gente, sabe, fica irritado, porque a primeira coisa que a gente diz, mas eu não fiz isso. Não é verdade? Ainda que a placa esteja lá anotada, ainda que esteja na hora e no lugar que a gente passou, a gente pensa de imediato, tem como recorrer para tentar declarar que não somos nós, até porque a gente não quer receber aquilo como uma advertência, principalmente porque é uma advertência que você tem que pagar. Nós ficaríamos até felizes se essas cartinhas viessem, por exemplo, simplesmente como uma citação dizendo, você pecou, mas tudo bem, da próxima você faça direito. Seria até legal, mas se bem verdade que na próxima passaria o dobro da velocidade, até porque na primeira não valeu. Nós temos esse perfil de educação e por assim somos multados constantemente. Óbvio que não gostamos de advertências. E o que Deus começa nos dando aqui nada mais é do que uma chamada, nada mais é do que um puxão de orelha, nada mais é do que um confronto pessoal. É claro que todo o capítulo, nesses 4 capítulos que ele possui, tem seus variados temas e todos eles envolvidos dentro dessa premissa dos primeiros versículos, relacionamento. Nada do que tem no capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 4 de Malaquias são assuntos em separado, ou são assuntos em específico, ou são assuntos econômicos. Embora a gente sempre utilize o capítulo 3 para tratar de assuntos econômicos dentro da arte do dízimo e de ofertas, mas não é exatamente ou somente sobre isso que Deus trata Malaquias. Ao contrário, esse capítulo 3 é apenas uma referência do mal que aconteceu no capítulo 1 e no capítulo 2. É simplesmente a reação daquilo que já vinha acontecendo. E Deus faz esses apontamentos de forma muito clara. E é interessante observar a forma como ele faz e o porquê ele faz. Ele me levou a pensar nesses 3 versículos justamente pela indagação que as pessoas fazem diante de Deus. Ele se sente desprezado, se sente abandonado, se sente largado. E até é difícil pensar num Deus que se sente assim. Como a gente poderia conceber essa ideia de um Deus soberano que está assentado em um alto e sublime trono, e tudo que você consegue ver dele a partir das narrativas de Apocalipse, por exemplo, do capítulo 4, é fantástico ver Deus sentado no trono. A imagem que João mostra dele lá é um Deus de forma tão incrível e inacessível, onde o acesso não é dado a qualquer pessoa, em um trono altíssimo, exaltado, enorme, cujo trono é tão lindo e perfeito que uma nuvem de glória o cobre, impossibilitando de ver a face daquele que está sentado sobre o trono. E um brilho irradia daquele trono, embora pareça que está isolado, mas mesmo estando assentado sobre o trono, ele está governando tudo e todas as coisas a partir daquele lugar. Em razão disso, você vê 4 seres viventes voando em volta do trono, tendo eles 6 asas, cheias de olhos, e cantam dia e noite. No céu não há noite, embora a citação seja para que a gente compreenda que é sem parar, seja contínuo. E eles o fazem pela eternidade, cantando santo, santo, santo. E é repetido o mesmo cântico por 24 anciões que estão sentados em volta do trono de Deus, também em outros tronos, porém de tamanho menor, como testemunhas daquilo que o Senhor tem feito e agido em meio à humanidade durante todos esses séculos. Perceba que diante dessa grandeza, dessa nobreza, dessa glória, dessa beleza toda de um Deus eterno, não dá para imaginar um Deus assim, com o coração apertado. Não é verdade? Não dá para você imaginar um Deus que governa o cosmos, que tem o universo na palma de suas mãos, que pode no estalar de dedos desfazer tudo e simplesmente com a força de um pensamento construir tudo outra vez, está com o coração apertado. É difícil você conceber essa ideia de que a divindade tenha coragem de abrir o seu coração e expor aquilo que sente a um mero mortal. Mas é isso que Deus faz. Depois de ele ouvir os lamentos e as falas e as críticas e as reclamações, e diga-se de passagem que ao longo do Antigo Testamento, desde o livro de Êxodo até o livro de Malaquias, o que mais você vê são lamentações e reclamações dos israelitas. Se tem uma nação que aprendeu a reclamar com tanto valor, são os israelitas.
E não obstante as reclamações, o Eterno cuida deles de forma tão intensa. E o que vem agora é a disposição de Deus de mostrar o que está dentro de si, em relação àquilo que as pessoas estão dizendo. À medida que Deus diz: gente, eu quero ser amado, eu quero estar convosco, eu quero os abençoar, eu quero estar com vocês, quero ser vosso Pai, que foi a promessa dele lá no passado. As pessoas perguntam para ele em suas falsas orações: em que nos amaste? Você imagine se eu e você pudesse agora usar essa mesma expressão e perguntar a Deus: espera aí, por que o Senhor quer um culto? Por que o Senhor quer minha oferta? Por que o Senhor quer meu dízimo? Por que o Senhor quer que eu vou à igreja? Por que o Senhor quer que eu canto a Ti? Por que o Senhor quer que eu aplauda? Por que o Senhor quer que eu o glorifique? Em que nos tem amado? Seria uma pergunta bastante falha da nossa parte em fazê-lo, pois nós temos muitos motivos pelos quais possamos dizer que Ele nos amou e nos tem amado. Entretanto, Israel faz isso de forma tão natural. E Deus agora pergunta para eles: vocês mesmos dizem, vocês mesmos perguntam e dizem: em que nos amaste? E Deus faz uma resposta de uma maneira intrinsecamente perfeita, levando Israel a olhar não para o seu presente, mas a olhar para o seu passado, e no seu passado tentar contemplar o seu futuro. E Deus sempre trabalha assim. Todas as vezes que o indagamos, seja por alguma provação, ou seja por alguma coisa que achamos que Ele não está fazendo em nosso favor, Ele sempre nos leva a olhar aquilo que Ele fez ou que Ele disse lá no passado. Porque todas as vezes que a gente se lembra de uma promessa e Ele usa alguém para nos lembrar de uma promessa, é como quem quisesse nos transportar para o futuro, daquilo que vai acontecer. Deus nunca nos leva a lembrar das coisas que Ele fez no passado, do que prometeu no passado, se não tivesse a ideia de que aquilo que Ele prometeu irá acontecer muito breve. E Deus faz isso. Ele leva os israelitas a voltarem lá atrás com a sua memória. É por isso que Ele diz no verso 2: eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos amaste? E Deus diz: não foi Esaú, irmão de Jacó, diz o Senhor, todavia eu amei a Jacó. E o versículo 3 diz que ele desprezou Esaú. Então isso aqui parece ser uma coisa muito difícil, muito ruim. Como Deus pode amar Jacó e desprezar Esaú? Que tipo de amor é esse? Que tipo de Deus é esse que faz uma humanidade inteira e decide criar para si uma nação e despreza um povo e ama outro? Que tipo de amor Ele pode relatar aqui de maneira muito, muito pessoal, muito humana? Dizer que os amou e agora expor que Ele amou Jacó, mas que ao mesmo tempo Ele desprezou Esaú. Por que isso? Significa, portanto, então, que Deus pode amar você e desprezar essa pessoa que está aí do teu lado? Qual é essa ideia de Deus em dizer tal coisa a Israel? E evidentemente a nós aqui esta noite. Bem, para entender essa fala de Deus, é necessário voltar lá atrás. É necessário compreender o plano dele e como ele executou tudo isso. Se você quiser me acompanhar na sua Bíblia, você faz bem, mas se não, não tem problema também. Lá em Gênesis, no capítulo 12, logo dos versículos 1 ao 3, obviamente nós conhecemos esses textos, afinal é o chamamento de Abraão, é o momento em que Deus diz a ele: Abraão, como está aí na tua tela, sai da tua terra, do meio da tua parentela ou dos teus parentes, e vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. E à medida que Deus o chama para isso, dá a ele uma missão e diz: farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei o seu nome famoso em as nações, farei de você uma grande bênção diante dos povos. E o versículo 3, ele acompanha e diz: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de vocês todos os povos, ou todas as famílias da terra serão benditas. Deus dá a ele um chamado, mas comissiona esse chamado para algo extremamente grande, que não era só cerca de um povo, mas para uma nação inteira, e de uma nação inteira para as nações de todas as terras. Perceba, portanto, que a ideia do Eterno é chamar para si alguém que pudesse lhe corresponder. Desde o Gênesis 1 até o Gênesis 12, você vê Deus tentando dialogar com o homem, criar um elo de ligação com o homem na sua própria linguagem. Ele procura mostrar ao homem como ele é pessoal, como ele é relacionável, como ele é possível acesso, mas o homem não consegue compreender isso. Então ele chama Abraão e diz: eu vou fazer de você uma nação, e através dessa nação eu vou abençoar as outras nações.
Através da sua vida, vou fazer você ser pai de multidão, e essa multidão toda serão como que sacerdotes reais. E eles abençoarão as nações. E Deus promete a Abraão uma forma tão bonita. Ele diz: eu vou abençoar você grandemente, vou fazer você conhecido em toda a terra, e tu serás uma bênção para os povos. E Abraão, obviamente, corresponde a Deus em amizade. É lindo observar como Deus se dá a conhecer a Abraão. Esse chamado de Deus a Abraão promove nele um desejo ardente de aprofundar-se no relacionamento. Até porque naquele período Deus não se relacionava de maneira fácil com as pessoas, não porque ele não quisesse, mas porque as pessoas preferiram outros deuses. Então não era muito ouvida a voz de Deus. Entretanto, se revela a Abraão, e Abraão quer ouvir mais. E diz a Bíblia que ele se aprofunda a cada dia, buscando a Deus em obediência. É por isso que até o capítulo 15 você vai ver as experiências de Abraão se desdobrando diante de Deus de forma tão intensa, que Deus vem até ele e diz: esse homem tem tudo, e ele vai ser chamado de meu amigo. A ponto de o próprio Deus reconhecer que a amizade que ele tinha com Abraão, e é uma coisa diferente quando você... Aliás, diga isso para quem está pertinho de você, diga: é fácil eu e você dizermos, somos amigos de Deus. Já pensou você e eu olharmos e dizer, como sempre faz, eu e Deus somos assim, ó, unha e carne, é nós dois, andamos lado a lado, conectado nele. Eu sou um humano e Deus é meu celular, estamos conectados, nunca desliga, é o tempo todo. Mas é uma conversa fiada, que na grande verdade não somos assim. O que é verdade é que não é Abraão que diz que Deus é meu amigo, mas é Deus que diz: Abraão é meu amigo. Se não, perceba o que Deus disse a Isaías, lá no capítulo 41 e o versículo 8 do seu livro. Deus é quem professa essa palavra a partir do chamamento. Deus decide chamar Abraão porque conheceu nele um coração disposto a se relacionar, a ir mais além. E é dentro dessa ideia que Abraão se aprofunda, e Deus diz: eu gosto dessa amizade, eu gosto desse cara. Ele diz assim: mas tu, Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem escolhi, descendência de Abraão, meu amigo. Já pensou você ser amigo de Deus? Pergunte para quem está pertinho de você. Imagina Deus ser seu chapa, seu amigo chegado. Não é legal? Abraão tinha esse perfil de amizade com Deus, de relacionamento com Deus, de conversar com Deus, de Deus lhe mostrar as coisas futuras. E diga-se de passagem que ele gerou uma amizade tão grande, a ponto de que Abraão não era um menino quando foi chamado por Deus. Ele tinha 75 anos de idade. E Deus disse para ele: você vai ser pai. E ele disse: ok, eu creio. Passou 10 anos e Deus vem de novo e diz: não esqueça, você vai ser pai. E ele diz: cara, eu tenho 85, mas eu continuo esperando, afinal tu é meu amigo, tu falou, tu vai cumprir. Quando ele tem 99 anos, a própria mulher dele já disse: não esquece, eu já tenho 90, esquece. Nunca que eu com 90 anos eu vou ter o deleite das mulheres, como ela diz. E nem tampouco tu vai funcionar, ela disse. É verdade, ela disse isso para ele. Então chegou um anjo e disse: não diga tal coisa, tu vai ser pai. Daqui um ano eu vou voltar aqui e tu vai ter um buguelo nos braços. E ela deu risada, ela disse: isso funcionando? E o anjo disse: por que você riu? Ela disse: não ri não, eu só disfarcei, eu não ri. Ele diz: você riu sim. Você vai ver que daqui um ano eu vou voltar aqui. E o Abraão, aquele dia, fez a festa. E não imagina você que depois que ela partiu, o Abraão teve ainda 6 filhos. Ele era o cara. É por isso que Deus quis ele. Agora perceba que a amizade gerada entre Deus e Abraão foi tão profícua, tão grande, tão legal, tão abençoadora, que Deus disse a ele: olha, você vai transmitir tudo isso que você tem comigo aos seus filhos. Se não, vem comigo, por favor. Gênesis capítulo 18, verso 19, olha o que diz: pois eu o escolhi, Abraão, para que ordene os seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para que pratiquem a justiça e o juízo, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. O que Deus diz a Abraão é que daria a ele uma terra grandiosa para sua família reinar e ser uma nação.
prometeu a ele prosperidade sem limites e deu essa prosperidade sem limites. Perceba que no capítulo 14, voltando um pouquinho, Abraão tem tanta riqueza, que era sem número a quantidade de animais que ele possuía. Só servos, ele tinha mais de 1000 servos. Entende? Deus o prosperou de maneira tal, por conta dessa amizade, desse relacionamento. É aí que ele teve a ideia de dizimar pela primeira vez. Foi ideia de Abraão, não foi nem ideia de Deus o tal do dízimo. Foi ideia de Abraão. E Deus gostou da ideia e disse: cara, me dê um presente, eu gostei, eu vou instituir esse negócio. Tal era a amizade, que ele conhecia o coração de Deus, sabia o que ia alegrar Deus. Entende? Então Deus diz: eu prometi para você algo grande, que os seus filhos serão uma nação poderosa. Portanto, o seu dever agora é pegar o filho que eu te der, ou os filhos que eu te der, e educá-los, ensiná-los, prepará-los, e transferir tudo aquilo que eu sou com você, o que eu tenho com você de relacionamento. Transfere isso para os seus filhos, ensina eles a andarem na minha presença, cumprirem as minhas alianças, e tudo que eu te disse vai se cumprir na vida deles. Deus deu essa ordem para Abraão. Ele tinha, portanto, um legado não apenas de ser amigo de Deus, mas de transmitir esse nível relacional a todos os seus filhos. E ele fez isso com esmero. Ele fez isso transferindo a Eliezer, seu servo, a ponto de acreditar que Eliezer seria o filho de sua geração. Mas Deus disse: eu vou te dar filho. E deu a ele Ismael, mas em razão de a tentativa de ajudá-lo, Sara fez essas coisas que deu errado até os dias de hoje. Entretanto, ele transmitiu a Ismael o mesmo nível relacional que ele tinha com Deus, a ponto de lá no deserto, Ismael crer em Deus e se tornar uma poderosa nação até os dias de hoje. Então nasce Isaac, e Abraão consegue transmitir a Isaac o mesmo nível relacional. É tão fato que, se você procurar conhecer isso, o Isaac, embora não fora chamado amigo de Deus, não teve muitas experiências sobrenaturais com Deus, mas a sua fé em Deus, o seu nível de relacionamento, um tanto que não tão pessoal, mas ao mesmo tempo agarrado com Deus, não se apartava, a ponto de Deus dizer a ele, e ele ouvir: não desça ao Egito, fica aqui onde eu estou mandando você fazer. Lá no capítulo 26 de Gênesis, por exemplo, você vê um milagre extraordinário na vida de Isaac, justamente porque ele aprendeu a ouvir Deus, e caminhou com Deus no deserto, e Deus o prosperou muitíssimo, fez nascer 100 por 1 no meio de terra seca. Tal era o relacionamento dele com Deus. Ele aprendeu isso. Ele aprendeu a amar o Deus de seu pai. É por isso que, quando Moisés aparece no cenário para libertar Israel, lá em Êxodo, no capítulo 3, Deus se revela a ele e diz assim: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele diz: eu sou o Deus de Isaac, porque no mesmo nível Isaac gerou um relacionamento com o Eterno, da mesma forma que Abraão, seu pai, o gerou. Ambos queriam Deus, e Deus lhe deu coisas. Ambos desejaram relacionar-se com Deus, e Deus prosperou. Quando Abraão saiu de sua terra e do meio da sua parentela, ele não tinha muita coisa. Quem tinha era seu pai. Quem era bem de vida era seu pai. E ele saiu apenas ele, a esposa, seu sobrinho Ló, e um pouco de servo que tinha. Mas ele quis buscar a Deus. Quem faria isso de uma forma despreparada, sem ter uma promessa efetiva, sem ter um saldo positivo e sem ter uma fala do quanto você vai prosperar ou do quanto você vai ganhar? Quem sai errante pelo deserto à busca de um relacionamento? Só Abraão. Foi ele que fez isso. É por isso que, buscando o relacionamento, Deus disse: eu vou dar tudo que você precisa. E Abraão nunca colocou os olhos nas coisas, mas sempre focado na amizade com Deus. E quanto mais ele tinha amizade com Deus, mais Deus lhe dava coisas. Quanto mais ele buscava a face de Deus, mais Deus dizia: recebe mais coisas. O nível de confiança de Deus nele era crescente. Diga para quem está ao seu lado, diga: a sua fidelidade determina o quanto Deus pode confiar em você. A fidelidade de Abraão determinava exatamente isso, o quanto Deus confiava nele.
Tanto é que ele foi provado em tudo, e em tudo ele foi aprovado. Porquanto que Deus passou a confiar nele inteiramente. Agora, melhora isso e diga para quem está pertinho de você. Diga, mas a sua lealdade determina o quanto Deus pode te dar. Enquanto que a minha fidelidade promove o quanto Deus pode confiar em mim, o quanto Ele confia em mim pela minha lealdade, determina o quanto Ele pode me dar de coisas. É por isso que muita gente não consegue nada de Deus, porque sabe Deus que tudo que Ele quer é coisas. E Deus não é Deus de coisas, Deus é Deus de pessoas. Entende? Abraão, de forma tão bonita, transferiu isso a Isaac. E o Isaac agora tem com Deus o mesmo nível relacional. Ele busca a Deus, ele sacrifica a Deus, ele adora a Deus. E Deus o abençoa. Ele já herdou uma grande herança de Abraão. Mas agora Deus pega a herança e triplica. E tornou Isaac muitíssimo poderoso, a ponto de 2 nações chegarem até ele e dizer: não dá para conviver com você. Você é mais rico do que nossas nações juntas. Você imagina? Mas agora, o capítulo 25 de Gênesis me ensina algo que está relacionado ao que comecei a ler. Se você quiser observar o que diz esse texto, a vida de Isaac começa a mudar. Do versículo 19 em diante, diz assim: são estas as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac. Isaac tinha 40 anos quando tomou por mulher a Rebeca, filho de Betuel, arameu de Padã Arã, irmão de Labão, arameu. A verdade não foi exatamente que o Isaac foi lá buscar a Rebeca. Não foi bem assim. O Abraão viu que o Isaac não tomava iniciativa nenhuma e já tinha 40 anos. Ele pensou: esse cara vai morrer velho na minha casa e não vai gerar a herança que Deus disse que ia gerar. Quer saber? Ô Eliezer, vai lá na terra dos meus parentes e traz uma mulher para esse meu filho, porque se depender dele, não casa. Pior, irmão. 40 anos debaixo da saia da mãe, sossegado em casa, só na internet. Então Abraão disse: eu vou resolver esse problema. Foi lá e buscou, e Deus dirigiu Eliezer para trazer a moça mais bela que ele encontrasse. Encontrou Rebeca, a mais bela, tão bela que eles olharam para ela e disse: uau, como ela é bela. Você vê como o negócio era tão de Deus, ela era tão bonita. E o Isaac, embora lentão, mas estava faminto, quando ele viu Rebeca de longe vindo nos camelos, ele olhou de longe a Bíblia diz que ele amou a Rebeca. Uau! E já tomou ela e disse: vamos fazer a festa para a galera lá naquela tenda. E foi. No mesmo dia, casou ali sozinho, ele e Deus. Pensa, amor puro. Mas a Bíblia diz que ela era estéril. E um dia ela foi questionar com Isaac dizendo: me dá filhos. E o Isaac disse: espera aí, sou eu Deus para te dar filhos? Por que ela pediu a ele filhos? Primeiro, porque ela não sabia que ela é estéril. Segundo, porque acreditava que ele tinha um bom relacionamento com Deus e que isso seria possível. E de fato, orou Isaac ao Senhor, de modo que Deus abriu a madre e ela teve filhos. E a Bíblia diz que ela engravidou. E à medida que ela engravida, no alto tempo de sua gravidez, a barriga dela começa a ser jogada de um lado para o outro, e aquela dor constante, aquelas coisas constantes. E como não tinha ultrassonografia naquele tempo, ela precisou orar a Deus para saber o que estava acontecendo. Como ela podia saber aquela razão das dores? Então orou ao Senhor, e o Senhor disse: sabe, filha, eu vou te dar a resposta do que está acontecendo aí na tua barriguinha. Tem 2 nações aí dentro. Uau! Você já pensou? E ela diz 2 nações, isso você pode observar, se tu quiser, aqui no versículo 21 em diante. E ela disse: 2 nações, Senhor? E ele disse: sim. E 2 nações estão aí, uma lutando por espaço com a outra. E Deus libera uma palavra e diz assim, verso 22: os filhos lutavam no ventre dela. E ela disse: por que isso está acontecendo comigo? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no seu ventre,
e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais moço. Passaram-se os 9 meses de chegado o tempo de ela dar à luz, e quando os bonecos foram nascer de forma diferente, apareceu o primeiro. Quando sai o primeiro, bem cabeludinho, bem peludinho, de imediato Isaac o amou por ele ser parrudo, cabeludo, peludo, e imediatamente chamou ele de Esaú, justamente por ser peludo, forte e vermelho. Era bem corado, bem vermelhinho. Só que um detalhe interessante, que o menor, o outro garotinho que ficou para trás, estava grudadinho no calcanhar do peludinho. Então tiraram o segundo. E ele era diferente, porque todos os cabelos que tinha aqui para os dois foi para um só. E esse estava sem nada, peladinho, liso. Então chamaram-no de Jacó. Interessante o que a Bíblia diz de agora em diante. Veja bem, verso 27. Cresceram os meninos. Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo, ao passo que Jacó, homem sossegado, habitava em tendas. Há de ser que você entenda isso aqui. O cara que era para frente, que era caçador, era Esaú. Ele tinha a natureza de Rebeca. O cara que era sossegado, que era tranquilão, que era de boa, tinha a natureza de Isaac. Mas o texto segue e faz uma declaração incrível. Isaac, que tinha gosto pela caça, amava a Esaú, mas Rebeca amava Jacó. Por que o Isaac amou Esaú? Pergunte para quem está ao seu lado. Por que o Isaac amava Esaú? Porque Esaú fazia exatamente os desejos de seu estômago. O que prevaleceu em Isaac foi o seu ego, o que o seu filho lhe dava. Então ele amou Esaú, ele dedicou sua paternidade a Esaú. E aqui entra um detalhe: quando a jovem mulher orou ao Senhor dizendo: o que está acontecendo com o meu ventre? E Deus lhe revelou que havia 2 nações em conflito ali. Ela se calou, ela não falou nada para o seu marido. Ela deveria ter chamado Isaac e ter dito: olha, Deus me disse isso, isso e isso. Mas ela se calou, ela ficou quieta. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus disse a ela: o mais velho servirá o mais moço. Então agora ela prefere guardar isso em segredo. E quando os filhos nascem, Isaac toma gosto justamente por Esaú, o que nasceu primeiro, o primogênito, como ordem natural das coisas. O primogênito era, portanto, cujos olhos do pai descansariam como aquele que iria cumprir todo o mandado de Deus dado a Abraão. Então entende Isaac, que ele tem que transferir a Esaú tudo aquilo que o pai havia dado a ele. O que Abraão tinha dado para Isaac, Isaac pensa: eu tenho que transferir tudo para Esaú. E agora ele pega o seu sentimento de pai, a sua paternidade, o seu amor, o seu cuidado, o seu ensino, a sua devoção a Deus, a forma de cultuar, o jeito de agradar a Deus, e transfere tudo isso a Esaú. O mesmo nível que ele recebeu de Abraão, ele pega todo esse pacote relacional e transfere para Esaú. Ele acredita que Esaú vai continuar a jornada. Estava Isaac errado? Não propriamente, porque era a ordem natural das coisas. O primogênito é que receberia toda essa carga profética, essa promessa de ser alguém um dia. Entretanto, o que ele faz de errado
é não dar a Jacó o mesmo nível de amor que ele deu a Esaú. Ele poderia transferir a Esaú aquilo que ele recebera de seu pai no sentido profético das promessas vindouras, mas não poderia ocultar de Jacó o mesmo amor que ele dava a Esaú. Então agora você tem 2 filhos e um pai. 2 filhos com amores diferentes, com olhares diferentes, com jeitos diferentes, com características diferentes, mas com tratamentos diferentes. Isaac transfere a Esaú tudo aquilo que ele acredita que é o melhor. Então você conhece o Esaú. O Esaú, além de ser um menino bom no arco, bom na faca, bom de caça, ele é um menino completamente egocêntrico. Só pensa nele. Ele se sente o cara mais importante. Ele se sente o melhor. Além disso, ele acha que ele é o bom, por isso ele toma para a mulher uma das filhas de Ismael. E foi aquilo, amargura de alma para sua mãe e para o seu pai. Ele é um cara que não pensa em ninguém, ele pensa só nele. Ele é um cara que tudo é para ele, tudo gira em torno dele. Pensa num cara egocêntrico. Esaú. Perguntei para quem está ao seu lado: você conhece algum Esaú? Tudo gira em torno dele. Ele se sente o cara mais importante. Já o Jacó, com essa personalidade emocional, essa personalidade calma, esse jeito de ser pacatão, sossegado, tranquilo. Se as águas subirem a montanha, glória a Deus. Se tiver chovendo, amém. Se não tiver, amém também. Se tiver pão, glória a Deus. Se não tiver, amém também. Esse é Jacó. É um cara que não pensa só nele, ele pensa num contexto geral. É por isso que a sua mãe o amou, porque ele ajudava ela nas coisas e a serviço dos outros. Enquanto que o Esaú pensava em construir uma fama, o Jacó pensava em ajudar a família. Era um cara de casa, era um cara diferente, era um cara fácil de ser amado, fácil de ser respeitado. Mas agora as coisas mudam de figura. Porque você observa nessa cena, tudo que o Esaú tem é o melhor. Ele tem o melhor de Isaac. O melhor tempo de Isaac ele tem. O melhor carinho de Isaac ele também tem. A melhor educação de Isaac ele também tem. As promessas de Deus através de Isaac ele também tem. O cuidado de Isaac, como que ele seria o progenitor das bênçãos, ele também tem. É prometido como herdeiro de tudo aquilo que Isaac tinha, ele também tem. E tudo que ele quer é ser herdeiro de tudo isso. Ele quer dominar tudo isso, ele quer ser senhor de tudo isso. Afinal de contas, ele é o primogênito. Ele entende que ele está na fila de sucessão. Ele tem tudo de bom e do melhor. Mas para o Jacó, tudo que tem é lavar louças e cozinhar na tenda de sua mãe. Ele olha para os abraços que o pai dá no filho, e tudo que ele queria ter era um abraço. Mas ele não tem, porque o pai dá a paternidade para Esaú. Para Jacó sobra o carinho da mãe e não a paternidade do pai. Tudo que o Jacó queria era ter um pai que lhe desse acesso ao divino, porque naquele tempo o conteúdo de relacionamento com Deus era transferido de pai para filho. Então o pai determinava o quanto que o filho ia ter com Deus. Por isso eles administravam bênçãos proféticas sobre a vida dos filhos, e isso era respeitado de tal maneira que os filhos viviam de acordo com o que o pai falava. Entende isso? Então Jacó sabe que o Esaú tem tudo e ele não tem nada. Só que o Jacó não está interessado no tudo que o Esaú tinha. O Jacó está interessado apenas no que o pai dava para Esaú. Tudo que o Jacó quer é o carinho, é o abraço, é o amor, é a afetividade. Mas isso é tudo que o Isaac tem para Esaú. E não sobra nada para Jacó. Então agora, ele tem a oportunidade de vislumbrar isso de uma forma muito clara. Chega o Esaú cansado do campo. Tentou caçar alguma coisa, não conseguiu, batalhou muito, chegou morto, moído. E o Jacó estava na tenda fazendo um jantar legal, um ensopado de lentilhas, diz que é gostoso, eu não sei se é bom.
Mas devia ser bom, porque diz que o cheiro era arrebatador. Diz que ele foi capturado pelo cheiro da sopa de lentilha. E ele chega ali e diz: cara, que fome que eu tô. Me dá um prato dessa comida tua. À medida que o Esaú chega, como quem diz: sou primogênito, me dá aí. Tenho eu o direito, tenho eu o domínio, tenho eu a paternidade, tenho eu acesso ao Pai, terei eu acesso a Deus. Então me dê, por favor. Aliás, por favor não, me dê. O Jacó pensa: ele é o primogênito. Eu não sou primogênito, mas eu tenho a sopa. Ele não tem a sopa. Ele está com fome. Eu não estou com fome. Então eu vou fazer uma proposta para ele. E diz o seguinte: eu lhe dou todo esse caldeirão aqui, conquanto que você me venda o seu direito de primogenitura. A primogenitura era legal comercializá-la, poderia fazê-la, mas o aspecto disso era meramente humano, terreno, nunca divino. Nunca se negociaria a bênção profética de Deus, era impossível, porque essa vem do céu e não é terrena. Mas o Jacó está interessado em outra coisa. O que a primogenitura dava a ele? O direito de se assentar com Isaac e receber de Isaac o carinho de pai. E ele só quer isso. Ele só está interessado nisso. Tudo que o Jacó quer é o carinho do velho Isaac. Então ele acha uma oportunidade agora. E o Esaú disse assim, exatamente assim. Olha aí no seu texto, se você quiser, no verso 34. Depois deles jurarem, fazerem o contrato de compra e venda, o verso 34 diz: Jacó deu a Esaú pão e o guisado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, então levantou-se e saiu. Assim, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Sabe o que Esaú estava dizendo aqui agora? E ele disse aqui no verso 32: de que me adianta primogenitura? De que me vale ser primogênito? O que ele estava dizendo é: pouco me importa ter relacionamento com Deus, eu vou ser herdeiro de tudo mesmo. Você entende isso? E eu vou te provar que o Esaú não fez o negócio de coração com Jacó. Para o Esaú não importava a bênção divina, o acesso a Deus que Isaac poderia dar. Para o Esaú importava a bênção de prosperidade. Era isso que ele queria. É por isso que ele agora negocia sorrateiramente. E o Jacó acredita que aquele negócio foi real. Ele acredita que ele vai ter agora o acesso ao pai, mas isso não aconteceu. Porque o pai não sabia da negociada, só os dois. Quando trama aquelas coisas de ele se parecer com o Esaú e roubar a bênção de Esaú, isso foi um projeto de sua mãe. Não foi ideia dele, foi Rebeca que arquitetou o plano, ela era maquiavélica, tanto quanto o pai. Pensa numa mulherzinha difícil, bonita, mas difícil. De modo que, à medida que esse negócio acontece, o Esaú chega diante de Isaac, já velho, trazendo o guisado. Isso você vai ver já no capítulo 27 adiante. E ele diz a Isaac: Isaac, meu pai, não sobrou nenhuma bênção para mim? Me dá pelo menos alguma coisa aí da tua herança. Tudo que ele queria era a herança. Ele não queria relacionamento, porque ele tinha. Ele não queria relacionamento com Deus. Para ele isso não era importante. Importante eram as coisas que o Isaac ia deixar para ele. Mas para o Jacó, diferente. O Jacó precisava, e tudo que ele queria era um pai. Tudo que ele queria eram os braços de Isaac. Tudo que ele queria era o acesso a Deus que Isaac lhe daria. E o Esaú diz a Deus: pouco me importa o acesso,
conquanto que eu tenha as coisas. Entende? É por isso que lá na frente Deus diz: eu desprezei Esaú. Por quê? Porque Esaú me desprezou. Você entende? Isso é tão sério diante de Deus, que a atitude de Esaú foi como se dissesse a Deus: eu não preciso de ti, não te quero, não me importo contigo, te ignoro, te desprezo. Agora pergunte para quem está ao seu lado: como você se sentiria se quem você ama te desprezasse? Não é uma coisa horrível? Não é horrível isso? Agora imagina Deus escutar isso do Esaú. Para que me serve isso? É a mesma coisa que eu olhar para Deus agora e dizer: de que me adianta ser teu servo? De que me adiantou a cruz de Cristo? Que adiantou ele ter morrido na cruz? Eu estou nem aí para a cruz. Estou nem aí para o amor dele. Estou nem aí para as suas marcas. Foi o que Esaú fez. Então Deus exatamente faz o que ele fez, porque ele rejeitou de uma maneira tão contundente, que o que ele faz agora não é uma coisa só dele. O que ele está jogando fora é tudo aquilo que a sua herança familiar iria ter. O que Esaú despreza é todo o conteúdo familiar que estava a partir dele, distante de Deus. Ele sabia que aquela bênção determinava não apenas a si, mas toda a sua prole. Ele ignorou isso. Mas o Jacó não. O Jacó desejou Deus tão ardentemente que ele estava disposto a fazer qualquer coisa para conseguir Deus. E Deus usa isso como um fundamento do reino. É tão interessante que o Esaú foi viver a sua vida independente para lá, como se dissesse: de que me adiantou tudo isso, não quero nada mesmo. E o Jacó prova que não estava nem aí para a riqueza. Diga para quem está ao seu lado: toda a herança de Isaac, toda a riqueza de Isaac, Jacó não herdou. Sabe por quê? Quando ele tomou a bênção de Esaú, o Esaú disse: eu vou matá-lo. Então Rebeca disse: foge, vai para a casa de Labão, meu irmão, se esconde lá até que a ira de seu irmão passe. E ele foi, e ficou lá 21 anos. 21 anos. Foi o tempo suficiente para Isaac transferir toda a sua herança para Esaú. Tudo que o Jacó conseguiu e herdou não foi de Isaac, foi de seu suor lá na casa de Labão. Entende isso? A bênção que o Jacó queria não era financeira. Que se fosse financeira, ele tinha ficado ali e dizia: eu vou lutar pelo que é meu, eu vou defender o que é meu, eu tenho agora o direito de tudo isso aqui. Ele que vai catar coquinho em outro lugar, eu vou permanecer aqui. Ele poderia ter dito isso, agora ele tem a bênção de Isaac. Mas ele não estava preocupado com o sobrava do dinheiro. Ele só queria relacionamento. É por isso que você encontra a vida desse piá mudando radicalmente os planos. O capítulo 28, ele foge para a casa de Labão, em Padã Arã, e no caminho ele está cansado, ele decide dormir um pouco à noite. Então toma uma pedra, encosta na pedra, e pela primeira vez ele tem uma visão extraordinária. O céu se abre diante dele, e ele vê o Eterno assentado sobre um trono, e uma escada colocada do céu à terra, e anjos subiam e desciam. E ele diz: esse lugar não é outro senão a casa de Deus, isso aqui é Betel. Deus estava dizendo: porque me procurou, vou começar a revelar a você as minhas riquezas celestiais. Pela primeira vez, ele tem o que Esaú nunca teve. Ele é pobre, mas agora ele tem acesso ao divino. Que coisa! Deus vem a ele depois da visão, e ele faz uma promessa para Deus e diz: se tu me abençoares, Senhor, e me deres com o que viver, me deres a tua promessa, me deres mulheres e me der filhos, de tudo que me deres eu vou te dar o dízimo. E Deus disse: gostei, você está no caminho de Abraão.
Ele não é bobo nem nada. O seu avô havia presenteado Deus, ele diz: eu vou te presentear também. Deus disse: gostei da tua proposta. E Deus o leva até a casa de Labão, lá ele prospera. Lá Deus fala com ele. Lá tudo muda. Até que ele chega de volta a Manaim, o acampamento de Deus. E outra vez Deus faz o que nunca fez com homem algum. Deus desceu do céu à terra num lugar chamado Jaboque. E lá ele batalhou com Jacó, um mero mortal. E Deus se humanizou através do que a gente chama de teofania, a ponto de ele tocar no anjo como figura de Deus. E então tentar segurar, e segurou e lutou a noite inteira, irmão. Você imagina um homem mortal agarrado nas pernas de Deus a noite inteira? Consegue imaginar isso? Quando o dia ia amanhecer, o Senhor disse: me larga, homem. Ele diz: não te largo. Me larga, homem, não te largo. Me larga, senão eu toco em tu. Só te largo se tu me abençoares. Aí o Senhor diz: qual que é o teu nome? Ele diz: eu sou Jacó. E Deus diz: a partir de hoje o teu nome vai ser Israel, o homem que lutou com Deus e venceu. Então liberou, mas tocou na coxa dele e ele saiu mancando daquele ferimento. Qual foi o homem que teve o acesso com o divino a ponto de tocar em Deus e não morrer? Quem? Abraão, amigo de Deus, teve esse privilégio? Moisés, cujo Deus diz: eu falo com ele olho no olho, teve esse privilégio? Elias teve esse privilégio? Daniel teve esse privilégio? Não, mas Jacó teve. Por quê? Porque ele queria Deus mais do que as coisas. E Deus nunca vai se dar para quem prefere as coisas do que a Ele. É por isso que as igrejas do Brasil estão fracas da presença do Eterno, porque tudo que queremos são coisas. O conselho de Jesus foi exatamente esse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas nós passamos a vida inteira buscando coisas e esquecendo o Deus das coisas. Nós queremos a bênção, mas não queremos o abençoador. Nós vamos aos cultos e esperamos que Deus nos abençoe, mas não estamos nem aí para gerar um compromisso real com Ele. É por isso que a nossa frequência nos encontros com o divino são tão sazonais que não dá para ter comprometimento real. É de tempo em tempo, de estação em estação. A maioria das pessoas consegue ter um contato com o Eterno tão raro, tão raro, tão raro, cujas lágrimas secam nos olhos. Por quê? Porque nós colocamos todo o nosso desejo nas coisas. O Jacó desprezou as coisas, mas amou Deus. O Esaú amou as coisas e desprezou Deus. Então pergunte para quem está ao seu lado: qual tem sido o nosso procedimento? Temos amado Deus mais do que as coisas? Ou temos amado as coisas mais do que Deus? Eu sei que isso aqui é uma advertência, e é justamente isso que Deus quer que faça essa noite, uma advertência. Em que lugar Ele tem ocupado nas nossas vidas? Se a vida espiritual fosse um pódio entre os 5 lugares, qual é o primeiro lugar? Quem está ocupando? Seria Deus? Se fosse Deus, será que não faríamos mais as coisas segundo Ele? Será que não o amaria um pouco mais? Será que não viveríamos como Ele quer que vivamos um pouco mais? Será que não oraríamos mais? Será que não jejuaríamos mais? Será que não choraríamos mais? Será que não falaríamos mais do seu amor? Será que não viveríamos mais essa emoção? E Deus pergunta: vocês se perguntam em que nos amaste? Deus está dizendo: poxa, eu desprezei o Esaú porque ele me desprezou, ele não me quis. Todavia eu amei Jacó. Ele está dizendo: eu amei vocês independente do que vocês fizeram, eu os amei. Eu encontro esse menino, o Jacó, recebendo de Deus 12 filhos.
teve essas experiências grandiosas e transferiu esse nível relacional para 12 filhos. Diga para quem está ao seu lado: Jacó tinha um relacionamento com Deus tão efetivo que transferiu no mesmo nível para 12 filhos. Mas sabe a tragédia? Dos 12 filhos que ele recebeu do Senhor e transferiu o mesmo nível relacional, apenas um amou a Deus mais do que as coisas: José, o único. Os outros, irmão, só queria a promessa, só estavam de olho na promessa. Se você atentar para o clamor dos israelitas no livro de Êxodo, você vai perceber que eles nunca oraram assim: Deus, estamos sentindo a tua falta. Mas sempre clamavam assim: quando é que irá cumprir a promessa que fizeste a Abraão de nos dar uma terra? Quando Deus propõe aliança no capítulo 19 de Êxodo, Deus diz: eu quero ser para vocês pai, eu quero que vocês me amem, eu quero ser o seu pai e vocês serão meus filhos. E aí quando vocês fizerem isso, eu vou dar tudo o que vocês precisam. E eles respondem no verso 8: nós faremos tudo o que o Senhor quiser, conquanto que nos dê a promessa que disseste a Abraão, nos dê a terra. É isso. Tudo que eles queriam eram as terras. Deus. É incrível. E é dramático. Porque você vê Deus labutando com Israel e eles mostrando para ele que não interessa relacionamento, interessa terra. E quero alertá-los acerca disso. Às vezes culpamos Deus por nossas falhas. Às vezes reclamamos de tudo na nossa vida, do que aconteceu durante a semana, das coisas que não deram certo. E acreditamos que Deus é devedor a nós outros, que Ele tem que fazer dar certo as nossas coisas. Que não prosperamos porque Deus não quis que prosperássemos. Que as vendas não foi boa porque Deus não abençoou o suficiente. Ah, mas se Ele tivesse abençoado. Quando na verdade não recebemos isso porque o desprezamos. E ele reclama isso com Israel. Israel diz: no que nós te desprezamos? E Deus diz assim: filhinhos, vocês só me dão o resto. No capítulo 1, Deus diz: vocês só me dão o resto. O que é para mim são as coisas estragadas. O que vocês não usam mais, então vocês trazem para o altar. É o que Deus diz no capítulo 1. O que não serve mais para vocês, então vocês doam para o meu templo, diz o Senhor. Os animais bichados que vocês matariam e seriam enterrados, é o que vocês ofertam nos meus altares, diz o Senhor. Deus está dizendo: eu não sou nada para vocês. É por isso que no capítulo 3 e no capítulo 4 ele diz: eu estou cansado disso. Eu estou cansado de ser um zero à esquerda na sua vida. A ideia de Deus aqui esta noite é nos chamar a atenção, como um pai apaixonado pelos seus filhos, sentindo a ausência de cada um deles, como um coração faminto, desejoso, que derrama amor, mas o nível de correspondência é tão pequeno. Então ele usa essa palavra para dizer: olhem para mim outra vez, voltem para mim outra vez. Não me busquem só quando vocês precisam. Não me busquem só quando a sua dívida aumenta, só quando o seu salário não dá, só quando o seu corpo sente as dores. Não me busquem só quando mandam, quando convocam, quando tem uma oração, quando tem uma campanha. Ele está dizendo: me busquem por me amar. Não faça como fez Esaú.
Eu não te quero, eu quero tuas coisas. Deus está cansado disso, irmão. Se você pudesse sentir o que Ele sente, o desprezo que nós damos a Deus todos os dias. A maioria de nossas canções não são para Ele, são para nós. Cantamos as nossas mazelas, cantamos aquilo que a gente precisa. Pode olhar as letras. A maioria dos cultos que vamos, queremos que Deus fale conosco, porque entendemos que o culto não é para Deus, é para nós. Queremos que a programação nos agrade. Se Deus fosse um cliente de um grande restaurante, com certeza Ele sairia com fome de nossos cultos, porque nós transformamos Ele no garçom. E sentamos confortáveis em nossas poltronas e dizemos: serve-nos, Deus. Hoje é domingo, eu preciso que o Senhor sirva uma comida suficiente que dê para aguentar 7 dias ou mais, porque talvez eu não venha domingo que vem. Talvez eu só vou poder vir daqui a 15 dias, no dia dos pais. Isto é, se eu não for viajar, não tiver outro compromisso. Então, por favor, me dê uma comida básica, pelo menos igual a de Elias, que ature 40 dias. Assim eu posso ficar tranquilo. Afinal de contas, eu já vim hoje, eu fiz a minha parte. A maioria de nós tem um relacionamento com Deus tão profundo quanto uma poça d'água. Tão forte quanto a grossura de uma linha. E queremos o céu nas nossas vidas, mas não estamos dispostos sequer a dizer a Ele o quanto o amamos. Somos bons em dizer uns aos outros o quanto o amamos, quanto nos amamos. Talvez a maioria de nós maridos aqui todos os dias diz à esposa: eu te amo. Mas talvez a maioria de nós passa mês inteiro sem olhar para Jesus e o mínimo declarar o quanto sente por Ele. E sentir o quê? É possível declarar só quando o relacionamento sai do nível meramente humano, meramente material, meramente de ídolos, de estátuas, de imagens, para um relacionamento pessoal, onde você estiver, Ele está com você. A maioria das pessoas nesse Brasil, infelizmente, sempre deixam Jesus no culto e vão para casa sem Ele. E começam a semana sem Ele. Esse é o nível relacional. Aí perguntamos a Deus: por que o Brasil está em crise? Por que o cenário político é tão horroroso? Por que as pessoas estão se matando? Hoje nós estávamos passando na ponte do Rio Viema, onde o Vanildo sempre está passando ali. Na hora que a gente estava passando, uns motoqueiros e uns carros estavam resgatando um corpo de uma mulher que se suicidou. Agora à tarde. Se tivéssemos chegado um pouquinho mais cedo, talvez ela estava ainda na ponte. Por que está acontecendo isso no Brasil? Não será porque Deus não é bem-vindo? Não será porque Deus não é a pessoa desejada? Como Ele virá se Ele não é desejado, irmão? Fala para mim. E como podemos desejá-lo da forma como fazemos? Que tal mudarmos isso? Que tal transformarmos a nossa vida hoje? Que tal dizer a Ele: eu não quero ser Esaú, eu quero ser Jacó. Eu não quero te amar como Esaú te amou, eu quero te amar como Jacó amou. Não poucos podiam ser chamados filhos de Caim, porque o culto que é oferecido é como o culto de Caim. A advertência do Senhor esta noite não é uma bronca, é um grito, é um pedido.
É como se fosse um grito de socorro. É como se fosse um aceno, sabe? Como quem dissesse: olha para mim. É isso que Deus está sentindo, queridos. O que eu estou dizendo aqui é o que durante a noite toda Ele ministrou a mim, o quanto Ele está sentindo. Ele tem saudades. Como Ele tem saudades. Muita saudade. Saudade de ti. Saudade de relacionar contigo. E talvez você também sente quando olha para o passado e vê aonde você já teve, o nível que você já teve com Ele e aonde você está agora. Talvez você tenha saudade daqueles momentos em que você entrava aqui dentro e já começava a chorar, que sentia Ele. Talvez você tenha saudade daquele tempo onde ninguém precisava te chamar para orar, porque você queria orar, você queria estar com Ele. Então o convite do Senhor esta noite é: volta, volta, volta ao primeiro amor, volta à essência, volta lá onde você parou, volta lá onde você deixou o altar enferrujado, cheio de cinzas. Eu queria que você se colocasse em pé. Há um pai faminto, com muita saudade dos filhos. Há de fato um pai que tudo que ele quer é abraçar os filhos. Quem sabe esta noite você queira isso de volta. Eu queria lhe pedir por bondade, se você puder, inclinar a sua cabecinha, fechar os seus olhinhos, por favor. Talvez você, como Deus orientou a Israel, se lembrar, voltar lá atrás, onde tudo começou. Deus diz a Israel: te lembra? Esaú me desprezou, mas eu amei Jacó. Talvez você queira voltar lá atrás e fazer do hoje um novo começo. Talvez você queira dizer ao Senhor esta noite: me perdoa pelo que eu tenho feito com a tua unção. Me perdoa pelo que eu tenho feito com a tua presença. Me perdoa por eu ter te desprezado esses dias. Talvez você queira isso. Eu vou te convidar a isso. Se você quiser, é claro. Quem sabe aí onde você está, você pode falar com o Pai aí mesmo onde você está. Você pode chorar, você pode clamar, você pode falar em línguas estranhas, você pode acender o fogo outra vez, você pode limpar o altar, você pode chamar por Ele, você pode gritar por Ele, você pode. Enquanto Ele canta, numa tentativa de alcançar o trono, tente aí falar com Deus e trazê-lo de volta ao trono do seu coração. Tente. Diga para Ele o quanto você está cansado dessa solidão. Talvez você não queira mais essa vida de religião. Talvez você queira Deus de verdade. Talvez você queira experimentar aquilo que outros já experimentaram. Talvez você queira voltar a chorar na presença dEle. Talvez você queira
desprezar o Esaú e fazer o sentimento de Jacó aparecer. Aproveite agora para fazer isso. Menos de mim e menos de mim e menos de mim e menos de mim, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, Deixa ele ser Senhor. infinita humildade, Deixa ele ser Senhor. de todos os Seus olhinhos fechados. Fale com Ele agora. A oportunidade de você encontrá-lo é real esta noite. De você estar com Ele outra vez é real esta noite. Ore agora. Paizinho querido, eu sei o quanto temos desprezado a Ti, Senhor. Às vezes não Te desprezamos com palavras, às vezes Te desprezamos com ações, com gestos, com preferências, com atitudes, com olhares. Te desprezamos, Senhor, colocando-lhe em segundo lugar, em terceiro, em quarto. Te desprezamos, Senhor, de tantas maneiras que falta-nos inclusive frases para Te dizer. Mas como igreja reconhecemos isto esta noite, Senhor. Eu tenho ouvido a Tua voz nessa palavra e acredito que muitos aqui, Senhor, também têm ouvido o Teu sentimento nesta palavra. E eu lhe peço perdão, Senhor, pela nossa ausência, pela nossa negligência, pela nossa falha, pelas nossas incredulidades, pelos erros grotescos que cometemos uns com os outros em nome do Senhor, pelas ausências, Senhor, diante de Ti, quando lhe prometemos algo e não fazemos. Lhe peço perdão, Senhor, e lhe peço, confia em nós outra vez. Confia em nós outra vez, Senhor. Confia a Tua glória sobre a nossa vida outra vez. Confia o Teu fogo sobre nossa vida outra vez. Confia, Senhor, o que Tu já fizeste nessa igreja anos atrás, o Teu mover que chacoalhou essa igreja anos atrás. Confia de novo, Senhor, essa glória, confia. Confia a nós, Senhor, a Tua presença outra vez. Nos arrependemos, Senhor, dos nossos erros, dos nossos pecados, e queremos a Ti acima de tudo, Pai. Acima de tudo. Que Ele cresça na sua vida. Enquanto você o acha, enquanto você o encontra, enquanto você o localiza. Se houver alguém aqui esta noite que queira entregar-se ao Senhor Jesus,
entregar a sua vida a Jesus e iniciar com Ele um relacionamento real, do qual você nunca teve, nunca experimentou. Se você quiser esta noite experimentar essa presença gloriosa e voltar ao trono do Senhor como um filho amado nos braços do Pai, onde você estiver, você vai poder levantar uma de suas mãos, simplesmente aí onde você está, e alguém vai te abraçar e orar com você aí, simplesmente isso. Se você quiser esta noite dizer: eu sou como um filho que se distanciou do Pai, e eu quero de volta, eu quero esses braços fortes sobre a minha vida, eu quero esse Deus sobre a minha vida, onde tiver alguém agora, onde tiver. Eu queria que você desse um abraço bem apertado em quem está pertinho de você, bem apertado, e diga: deixa Ele crescer na sua vida. Papai te ama, papai te ama muito. Jesus te ama muito, Ele te ama muito, Ele te ama muito. Oh, termine essa noite aplaudindo a Ele e abraçando pessoas e dizendo: Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. Oh!